Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, quarta-feira, dia daquele vídeo mais curtinho, vídeo sem enrolação, em que eu aproveito para trazer conteúdos de renda variável aqui e eu tenho certeza que as ações que eu escolhi para falar hoje são ações que muitos de vocês têm em carteira ou se não tiver, por exemplo, Itaú, vai ter Itaúsa, que acaba tendo grande correlação. Enfim, hoje nós vamos falar sobre os grandes bancos, né? Os grandes bancos eles acabam soltando projeções como essas daqui. Então a gente consegue calcular qual é o lucro esperado, tanto de Itaú quanto de Bradesco. Ah, por que você não fez do Banco do Brasil, Daniel? Porque o Banco do Brasil ainda não soltou resultados. Por que você não fez do Santander, Daniel? Porque o Santander não soltou essas projeções aqui para 2025. Então, Itaú e Bradesco tiveram projeções, a gente vai colocar na planilha e vamos ver quais é o lucro esperado e aí você vê se vale a pena comprar ou não. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curta o vídeo, se inscreva no canal e não deixe de apertar ali no sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Logo depois da vinheta a gente já começa. Bom, pessoal, a primeira coisa que é interessante quando a gente vê as projeções dos bancos é a gente ver mais ou menos qual é o tipo de crescimento que o banco está imaginando que ele vai ter naquele outro ano. Então, por exemplo, a margem financeiras com clientes entre 7,5% e 11,5%. Né? A gente tem aqui receita de prestação de serviço entre 4% e 7%. Uma coisa que assusta um pouco a gente é as despesas, né, gerais administrativas, as não decorrentes de juros, elas devem crescer aqui entre 5,5% e 8,5%, que é acima da inflação, ou senão os bancos já estão colocando aí que a inflação desse ano vai ser bem mais alta. Além disso, essas são as do Itaú. Aqui a gente vê as do Bradesco com um bem bastante similar, né? A gente vê aqui que a margem financeira líquida do Bradesco, ela preferiu colocar tudo junto, né? Margem menos provisão de devedores, tem entre 37 e 41 bilhões. De qualquer forma, a receita de prestação de serviço subindo entre 4 e 8, de seguros subindo entre 6 e 10 e despesas operacionais entre 5% e 9%, também acima da inflação, parecido ali com o Itaú, sabendo que o Bradesco está em reestruturação operacional dele, ele está tentando tirar o tempo perdido, ele está tentando melhorar a carteira de crédito, os processos ali dentro internos também, muita gente sendo despedida, então é normal que a gente espere despesas maiores no Bradesco. Tá? Agora, algumas pessoas ficam perdidas quando eu faço, né, esse tipo de vídeo. Então, eu vou tentar dar uma amostra aqui rapidinho de como é que funciona essas projeções. Bom, então eu vou aproveitar para mostrar aqui rapidinho como é que eu faço esse cálculo para que vocês entendam na hora que apareça na planilha ali para vocês. Tá? Então, o Itaú, em 2024, ele teve 108 bilhões de reais de margem financeira com cliente, 4,4 bilhões de margem com o mercado, o custo do crédito, que é a provisão, descontos, impairment, recuperação de créditos, tudo junto. O custo final do crédito custou 34,4 bilhões, então você pegar esse mais esse menos esse, você vai ter uma margem líquida de 77,9 bilhões. E aí o que acontece? O Itaú ele bota aqui, ó, margem financeira com clientes entre 7,5% e 11,5%. Então, se você pegar esses 108 bilhões aqui e multiplicar por 7,5% a mais, você vai ter 116 bilhões. Esse é o cenário pessimista. Se você pegar 11,5%, 120 bilhões, esse é o cenário otimista. Tá? Margem com mercado, esse ano foi 4,4 bilhões. Para o ano que vem, eles esperam entre 1 e 3 bilhões, ou seja, eles esperam uma redução dessa margem com mercado. Custo do crédito, ano passado foi 34,4 bilhões. Para esse ano, eles esperam entre 34,5 e 38,5. Então, o que é o pessimista? 38,5, porque custo é negativo. Né? Custo do crédito otimista, 34,5. Então, você somando os otimistas todos, 120 mais 3 menos 34,5, você chega nessa margem líquida aqui. Se você pegar todos os pessimistas, 116 mais 1.000 dá 117,
menos 34, a gente chega nessa margem daqui de 78.600, que mesmo assim ainda é maior do que o 77.900. Tá? Isso é só para explicar para vocês como é que funciona. Vamos agora passar aqui para planilha nossa, que a gente vai conseguir ter uma boa ideia do Itaú e do Bradesco. Bom, primeiro Itaú aqui, né? Margem financeira com clientes aqui, os valores. Pessimista aqui, eu ainda botei um médio, que seria o meio dos dois. O otimista aqui. Aí tem o custo do crédito, receita de serviço, resultado de seguros aqui, parte Itaú. A única coisa que não tem ali nas projeções é despesas tributárias, não tem, tá? E o minoritários aqui também não tem, tá? O resto tudo está ali nas projeções. Então a chance de erro aqui é mínima e eu fiz algumas postagens lá no Instagram falando que a expectativa de crescimento era de um lucro de 9%, né? Essa expectativa de crescimento de 9%. Então, por que eu tirei isso? Porque esse 8,65% aqui, se você arredondar, vai a 9%. Então, a gente tem que o Itaú, no cenário mais pessimista, se ele bater a meta em tudo, mas tudo no menor nível em termos de receita, ou maior nível em custos, você vai ter uma queda do lucro líquido de 4,7%. Se tudo entrar no maior, 22% de alta. Se você ficar no médio, você tem 9% de alta. Aí eu pego aqui o investidor 10 para me ajudar aqui a ver quanto ele paga de dividendo. Então, quer dizer, se o Itaú continuar pagando 11% de dividendo e ainda crescer o lucro dele em 9% aqui, a gente tem um potencial de alta da ação em 20%. Aí você vai me perguntar assim, 20% é bom? Cara, essa é uma pergunta complicada. Por quê? Porque esse ano a gente tem títulos públicos, por exemplo, do Tesouro, pagando 15%, né, o pré-fixado. Então, até que ponto vale a pena ter 20% em ações ou 15% em títulos públicos? Né? Sabendo que, nesse cálculo aqui, eu posso ter 11% de dividendo e 22% de lucro, e aí esse potencial de alta vai ser 33%. Ou eu posso ter 11 aqui, menos 5 aqui, esse potencial de alta vai ser 6. Então, quer dizer, o que você prefere? 15% na mão do título público ou uma variação aí somando dividendo entre 5% e 6% de alta e na outra ponta 33%, sendo meio 20%. Tá? Para mim, eu acho que faz sentido esse prêmio de risco, mas é um pouco subjetivo. Tá? Então, fica aí esse ensinamento para vocês. Tá? E aí cada pessoa vai ter o seu perfil de risco. Tá? Esse prêmio de risco, para mim, não faz sentido eu ter só ações, por exemplo. Para mim faz muito sentido ter renda fixa também. Tá? É um prêmio aí de uns 5% sobre o pré-fixado. Se você pegar a inflação mais os 7,5% mais ou menos do título público, a gente vai ter um prêmio de risco um pouco maior de 6%. Agora, é importante a gente citar que enquanto o título público a gente paga imposto de renda sobre o valor integral, 15% sobre o valor integral se a gente ficar 2 anos, nas ações, esse 11% de dividendos aqui acaba sendo isento, ou o juro sobre capital próprio já foi retido na fonte e aí já apareceu lá descontado no investidor 10. Então, é importante você calcular isso também, você precificar esse tipo de coisa. Aí a gente passa aqui também para o Bradesco. O Bradesco ele tem menos projeções do que o Itaú. Então, a gente não tem projeções aqui de margem financeira com cliente, com mercado ou custo de crédito. Ele dá direto essa projeção aqui da margem líquida de PDD. E ele coloca que ele acredita que esse 34 bilhões vai subir para entre 37 e 41. Aqui eu vou fazer uma pausa para mostrar para vocês aqui o resultado do Bradesco e mostrar o que ele tem feito nesse momento aqui. Né? Se você olhar aqui a margem com o cliente, que é quanto ele ganha com os clientes, você vai ver que ele reduziu essa margem. Ele caiu de 64,9% em 2023 para 61,6% em 12 meses de 2024. Aí você vai falar assim, nossa, então foi péssimo o Bradesco. Ele caiu em 5%
a margem com clientes, quanto ele ganha nos empréstimos. Mas olha só o que aconteceu aqui embaixo líquido. Por quê? Porque ele conseguiu baixar em 10 bilhões a provisão de devedores duvidosos. Então, a margem financeira líquida dele cresceu 32%. Isso é a reestruturação que a gente fala. Ele está mais preocupado com melhorar a eficiência dele do que aumentar a margem com o cliente. Então, ele não está preocupado em soltar guidance para essa linha daqui. Ele está preocupado em soltar para essa linha daqui, porque o atual momento do Bradesco é de reestruturação. Tá? A receita de serviços a gente colocou ali. Resultado de seguros, que talvez seja a melhor parte do Bradesco nesse momento, crescendo entre 6% e 10%, mais do que o Itaú. Aí tem despesas não decorrentes de juros, e aqui chama muita atenção, né? O Bradesco, que tem uma margem líquida de PDD de 34 bilhões, gasta 59 em despesas não decorrentes de juros. O Itaú, que tem uma margem líquida aqui de 70 e poucos bilhões, 77,9, tem uma despesa de 62, quase parecida. Quer dizer, aqui a gente vê uma grande diferença entre Bradesco e Itaú. Então, somando tudo, o Bradesco teria aqui um resultado de 17,9 bilhões, o que seria uma queda de 8%. Por outro lado, se tudo otimista acontecer, 31% aqui. A gente vê que o Bradesco ele tem 11% no médio. Então, a gente tem aqui um grande ponto que a gente deveria pensar, né? Você vê que o Bradesco tem mais oscilação de preço, de lucro, né? Então, ele pode cair não só 5% como o Itaú, mas 8%. Em compensação, ele pode não subir só 22%, ele pode subir 31%. Isso provavelmente vai fazer as ações oscilarem mais. A ação, nesse patamar atual, ela paga 9% de dividendos, também amparado aqui no Investidor 10, que mostra aqui o yield de 9,15%. Então, quer dizer, se tudo der certo para o Bradesco, ele deve ter uma valorização maior. Se tudo não der certo para o Bradesco, muito provavelmente ele tem uma queda mais forte também. Então, novamente, acaba sendo questão de perfil, porque o potencial de alta das duas é de 20%. Tá? Lembrando que eu prefiro fazer o investimento via Itaúsa, porque a Itaúsa acaba tendo um dividendo um pouco maior do que o do Itaú e a ação acaba tendo um potencial de crescimento parecido, porque o lucro da Itaúsa é basicamente o lucro do Itaú. Enfim, pessoal, eu acho que era mais ou menos por aí. Agora, um ponto que eu acho que é interessante da gente tratar é esse potencial de alta de 20% nas ações, ele pode ser ainda aumentado, né? Por quê? Porque você pode usar venda de opções. Você pode vender puts, você pode vender calls, você pode vender opção de compra que vai te obrigar a vender num preço talvez mais caro do que o preço atual. Você pode repetir essa operação todos os meses. Então você ganha um valor maior. Então quando eu boto aqui um potencial de alta de 20%, muito provavelmente na minha carteira eu vou estar conseguindo ali uns 6, 8, 10, 12% a mais ao ano, né? Se eu vender call ou se eu vender put. E isso, tá? Se você se interessou por essa parte, é exatamente isso que a gente ensinou na aula de ontem no workshop e que a gente vai continuar ensinando hoje e amanhã. Porque a gente está no meio do workshop Liberdade com Opções, que vai do dia 18 ao dia 20 de dezembro. Num mercado como o brasileiro, que tem muita volatilidade e que não tem tanta tendência assim, né, que ele sobe um pouco, cai um pouco, sobe um pouco, cai um pouco, você conseguir trabalhar com opções vai fazer com que você atinja a tua liberdade financeira às vezes 10 anos antes, 15 anos antes. Então é importante que você saiba pelo menos do que se trata para pelo menos você falar, não, isso eu não quero fazer, eu não quero tomar esse tipo de risco. Mas pelo menos você precisa aprender e você precisa saber sobre o que a gente está falando. Então não perca, se inscreve aqui embaixo no link da descrição, porque aí você vai poder assistir as nossas aulas desse workshop Liberdade com Opções. E você vai conseguir aumentar mais ainda esse potencial de alta. Bradesco e Itaú são ações muito líquidas, que têm muitas opções e que você pode fazer isso.
Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo aqui. Todos os nossos produtos, links, etc., estão na descrição do vídeo, mas eu falo para vocês seguirem a gente tanto no Instagram quanto no X, porque a gente acaba soltando muito mais conteúdo lá. Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, comentar lá embaixo o que vocês acharam dessas projeções aqui de Itaú e de Bradesco, se vale a pena ter essas ações ou não. E aí eu me despeço. Abraços, bons investimentos e nunca se esqueça que construir leva tempo. Tchau, tchau, pessoal.